Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. 1 Coríntios 11, versículo 26, diz assim: porque cada vez que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Eu estou lendo na versão transformadora. Então diz assim: porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, Jesus, porque o Senhor, meu Deus, vai falar conosco através da Tua palavra, e nós, como filhos que nós somos, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos aprender com o Senhor, nós queremos, Pai, que o Senhor nos convença da Tua vontade, Deus, sobre as nossas vidas, e que nós estejamos quebrantados, ó Pai, para poder ouvir a Tua voz, discernir, meu Pai, a voz do Senhor, e, ó Deus, ali obedecer tudo quanto o Senhor nos orientar, em nome de Jesus. Usa-me, Pai, com graça, por amor ao Teu nome, Deus, me dê as palavras certas, que o Senhor usa a minha vida, meu Pai, para a glória e louvor do nome do Senhor. Fala com aqueles que estão em casa, que a mesma porção que o Senhor liberar sobre nós aqui, o alimento espiritual que o Senhor está derramando aqui, meu Pai, chegue também da mesma forma, ó Deus, dentro das casas, dentro daqueles, ó Pai, ali que estarão cultuando ao Senhor em casa, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Esse versículo que nós lemos, irmãos, ele fala sobre um tempo ou uma data de validade. E o primeiro ponto que Deus fala aqui através do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto é o tempo em que nós vamos participar da ceia. Qual é o tempo que nós vamos participar da ceia? A Bíblia está dizendo que até o dia que Ele volte, até o dia que Ele venha, né? Ou até o dia que Ele nos chama. Todo aquele que já morreu em Cristo, ele não vai mais participar da ceia, porque cumpriu o tempo e o propósito dele de obedecer e guardar esse mandamento. Mas outra coisa que eu quero destacar aqui nesse versículo é que aquele que participa da ceia é porque ele espera a volta de Cristo. Cristo vai voltar, irmãos, se nós acreditamos, se nós nos posicionamos de uma forma que a gente espere essa volta, enfim, ou não, Ele há de vir, Ele há de voltar. Então nós participamos da ceia porque nós cremos na volta do Senhor. Né? Porque nós cremos que Ele há de vir, porque senão nós vamos às vezes começar a substituir a ceia, a substituir os cultos, a deixar de congregar, né? A fazer qualquer outra coisa. Mas aquele que vem é porque ele está lembrando: o meu Senhor há de vir, ou o meu Senhor pode me chamar e eu preciso estar pronto, eu preciso estar firme nessa aliança. Porque o pão e o suco de uva não é o corpo e não é o sangue, mas Jesus quis assim que representasse, é um símbolo, né? Então todas as vezes que nós usamos deste símbolo para fazer em memória dele até que ele venha, então nós estamos confessando: Senhor, eu continuo me alimentando do Senhor, porque o Senhor é o pão da vida. Senhor, eu continuo me lavando no teu sangue, porque eu escolho não permanecer no pecado. Porque só não permanece no pecado aquele que se lava no sangue. E isso é o quê? Arrependimento, né? Eu não vou tomar um banho de sangue, eu não vou me lavar no suco de uva. Não é isso. Todas as vezes que nós pecamos e falhamos, todas as vezes que nós deixamos de fazer a vontade do Senhor, então nós nos arrependemos, nós nos convertemos. E é por isso que a gente está aqui nessa manhã, porque nós sabemos que o nosso Senhor há de voltar. Então essa não é apenas mais uma ceia, mas é um momento em que nós paramos para dizer: Jesus, eu estou esperando o Senhor. Eu creio que o Senhor há de vir. Eu creio que o Senhor há de me buscar, ou que seja a gente passando e vencendo a morte, ou que seja a igreja sendo arrebatada, né? E assim juntos nós vamos viver esse momento tão glorioso. E Deus também falou ao meu coração que nós devemos pensar mais na nossa eternidade. Porque, irmãos, se nós pensarmos nas coisas terrenas, nós não conseguiremos aguardar o nosso Senhor. Porque, de fato, a Bíblia diz, mas ninguém nunca viveu. Nós somos como os profetas do Antigo Testamento.
Eles sabiam que Cristo viria e que ele nasceria de uma virgem, que ele padeceria, morreria e iria ser ressuscitado no terceiro dia dentre os mortos e depois ser levado aos céus. Mas isso não havia acontecido, né? Isso não havia acontecido na história da humanidade, mas mesmo assim eles aguardavam, mesmo assim eles andavam em fé, sabendo que iria se cumprir aquela palavra. Da mesma forma nós sabemos que Cristo há de vir, então nosso coração precisa estar ligado aonde? Nas coisas eternas, não nas coisas passageiras, sabendo viver com sabedoria. Estamos nesse mundo, mas não fazemos parte desse sistema, né? Vivemos rodeados de pessoas que não sabem que Cristo vai voltar, mas nós não podemos fazer as mesmas coisas que eles. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso Senhor é de vir. Então, aquele que participa da ceia, ele tem essa preocupação de pensar na sua eternidade. Irmãos, quando alguém começa a se afastar da fé, uma das primeiras coisas que o diabo tira dele é essa capacidade de compreender que existem duas eternidades. A pessoa começa a se auto-sabotar, ela começa a se enganar. E ela começa a acreditar que não existe duas eternidades, uma com Cristo, uma sem Cristo, né? Começa a achar que não é bem assim. Por quê? Porque o inimigo começa a fazer com que a pessoa venha ficar sendo equivocada, sendo enganada. Quando nós lemos Colossenses 3, abra sua Bíblia lá em Colossenses, caminha aí algumas páginas à frente, Colossenses 3, versículo 1. Colossenses 3, 1. Diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Versículo 3. Pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. 4. E quando Cristo, que é sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Qual? Da volta de Cristo. Irmãos, de fato a Bíblia diz que todas as pessoas irão reconhecer a Cristo, né? Como a canção que foi ministrada aqui dentro de Filipenses e capítulo 2. O que nós vemos? Que o Senhor, ele vai ser reconhecido. Ele vai ser reconhecido pelo ateu, pelo incrédulo, por todos. Mas a mensagem é para a igreja. A igreja, ela precisa entender que o nosso padrão de vida, o nosso estilo de vida é em função da nossa eternidade. Então, se algo pode me roubar a eternidade ou fazer com que eu perca a salvação, qual que é a posição dos filhos de Deus? Nós abrimos mão. Por quê? Porque a nossa mente está fixada naquilo que é a nossa eternidade. Então, nós analisamos o que convém e o que não nos convém fazer na base de quê? Da nossa eternidade, do nosso relacionamento com o Senhor. Aquele que vive com Cristo aqui na terra, aquele que já guarda os seus mandamentos, ele já vive dessa forma, convicto de que ele já tem a eternidade em si. Por quê? Porque o Senhor é eterno. Né? Nós que estamos aqui, temos buscado o Senhor, se nós partirmos hoje, se o Senhor voltar hoje, o que acontece? Nós já somos eternos. A morte será algo que nós iremos passar, mas que não vai nos destruir, não vai impedir-nos de alcançar o nosso melhor, que é o quê? Uma eternidade, a glória de Cristo. Então, Deus quer despertar a igreja para o quê? Para pensar nas coisas do alto. E quando a gente vê 1 Coríntios 15, 19, volte aí algumas páginas, 1 Coríntios 15, 19. Entenda, a palavra do Senhor, ela converte o incrédulo, o ímpio, o ateu, glória a Deus. Mas o obedecer, compreender e guardar é para aqueles que já são filhos. 1 Coríntios 15, 19. Diz assim, 15, 19. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos mais dignos de pena em todo o mundo. Nós somos os mais infelizes, em outra versão. Porque, irmãos, se nós
compreendemos o sacrifício do nosso Senhor lá naquela cruz, e compreendemos que Ele ressuscitou e Ele está vivo, e nós queremos usar isso em função e benefício apenas de circunstâncias terrenas, a Bíblia está falando, você é digno de pena, nós somos infelizes. Então Deus quer o quê? Que a mente da igreja, a mente da noiva, seja uma mente ligada a uma eternidade, e uma eternidade com Cristo. Que nós não venhamos viver sem discernimento, que nós não venhamos viver, irmãos, sem levar as nossas decisões para uma balança que se chama Palavra de Deus. O que a Palavra de Deus nos orienta, nós praticamos. Por quê? Para a gente aparecer? Não. A maioria das vezes que a gente obedece a Palavra, não sai numa foto, não sai num vídeo. Isso é registrado nos céus. Ontem eu estava conversando com o Rodrigo sobre uma situação, eu falei, se o galardão da pessoa está crescendo. Por quê? Porque é no céu que está sendo registrado. Então, irmãos, a igreja, a noiva, ela não quer ser beneficiada por Cristo apenas o seu tempo de vida aqui na terra. Nós sabemos que o nosso maior benefício é a nossa eternidade com Ele. Então, os outros benefícios são consequência. É por isso que o Senhor diz, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E Ele diz, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, os benefícios que a gente recebe aqui na terra é consequência de uma busca pelas coisas do alto. Deus está falando, olha, aquele que me conhece, aquele que já foi evangelizado, se ele não busca as coisas do alto, porque ele não é ignorante, ele não vai ser feliz nessa terra. Porque o ímpio, o incrédulo, o ateu, aquele que não conhece a Deus, não conhece a palavra, ele consegue viver uma falsa felicidade. Como ele não conhece as coisas do alto, ele acredita que ele é feliz, às vezes, pelo que ele come, pelo que ele bebe, pelo que ele veste, pelo que ele compra. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria e paz, justiça, o que é no Espírito Santo. Então, eu preciso mudar minha ótica a respeito da minha vida nesse mundo. Porque, irmãos, quando nós cantamos aqui, o Senhor é santo, sabe? É por isso que nós queremos ser transformados. É impossível a gente ver alguém santo e falar, eu estou ótimo, vou continuar do jeito que eu estou. Todas as vezes que os filhos de Deus, que a igreja, vê a santidade de Deus, mais nós queremos ser aperfeiçoados. Não importa o tempo de caminhada. Agora, por que a gente consegue ver isso? Porque a gente está pensando nas coisas do alto. Agora, se eu pensar nas coisas terrenas, se eu querer o benefício de Cristo, o sacrifício dele, apenas nas coisas terrenas, eu não vou conseguir ver as coisas do alto. As minhas raízes serão terrenas. Os meus projetos serão terrenos. Mas isso é postura de quem não é filho, de quem não é igreja. E um dos nomes de Jesus Cristo, nosso Salvador, é Filho de Deus. Por que Jesus veio como filho? Para gerar filhos. Para fazer com que eu e você sejamos filhos do nosso Pai, que é Pai do nosso Senhor. Então, igreja, o nosso coração precisa voltar mais para a eternidade. Sabe? Às vezes a gente preocupa mais com a nossa eternidade no velório, mas Jesus quer que também a gente se preocupe no dia da ceia. Veio a ceia, eu não vou participar, eu não quero, eu não vou. Então, assim, e se chega a hora de entrar no céu, a gente também vai dar essa mesma resposta? Eu não quero a eternidade com Cristo, eu não vou entrar. Também não podemos participar da ceia por rótulos, para que as pessoas nos vejam e saibam, eu estou cumprindo um protocolo, eu estou sendo aceito. Irmãos, eu e você precisamos ser aceitos pelo nosso Senhor. A Bíblia diz que aquele que achou graça aos olhos de Deus, ele achou graça aonde? Diante dos olhos dos homens. Não é o inverso. Nós não temos que fazer com que o homem ache graça de nós, com que as pessoas se agradem de nós. Pelo contrário, Jesus diz que aquele que se posiciona, ele vai ser odiado por causa do nome dele. Ele vai ser perseguido por causa do nome dele. Sabe quando que a igreja vai ser perseguida? Quando ela se posicionar como igreja. Não é a perseguição que vai destacar a igreja, é a igreja que se posiciona que vai ser perseguida.
Somos perseguidos, talvez igual os irmãos que estão na China e em outros países que ali tem que cultuar dentro de buraco, escondido, rasgar a Bíblia, cada um com uma página para poder buscar o Senhor, ou fazer ali de forma escondida. Não, às vezes nós somos perseguidos aqui por coisas espirituais. O mundo espiritual está rodando. Se a gente quer entender ou não, se nós queremos ter discernimento ou não, se nós cremos que Jesus vai voltar ou não, porque crer que Jesus vai voltar é uma vida voltada para as coisas do alto. Eu participo da ceia por quê? Porque eu sei que é um tempo, e eu tenho que saber usar esse tempo, porque vai vencer, vai passar. A Bíblia não está falando, olha, vocês vão ceiar para sempre, eternamente, não é até o dia que Ele volte. Se a nossa geração passar, e nós fomos chamados e fomos para a glória em nome de Jesus, que a gente persevera, esforça para isso, para a gente permanecer salvo em Cristo, então a próxima geração vai dar continuidade até o cumprimento da volta de Cristo. Então que o meu coração, que o seu coração entenda essa realidade. Nós temos essa certeza e essa esperança, o nosso Senhor há de vir. E é por isso que nós o buscamos, é por isso que nós cultuamos, é por isso que nós participamos da ceia, que é ceia do nosso Senhor. Outra coisa que quando eu estava meditando nesse versículo 26 de 1 Coríntios 11, o Senhor me levou a pensar, é que nesse tempo que a gente vai ceiar de novo, como a gente vê que um mês para o outro está voando, a gente não vai, irmãos, viver a nossa rotina assim, acordo, levanto, como, deito, durmo, trabalho, volto para casa, não sei o quê, chegou a ceia, estou ceando. Acordo, levanto, trabalho, durmo, volto, chegou a ceia, estou ceando. Não, não é isso. Deus não quer que de uma ceia a outra, porque a Bíblia nem fala, olha, é todo dia, é 3 vezes na semana, é uma vez por semana, uma vez por mês. Não, a Bíblia não fala de quanto em quanto tempo que é a ceia. Só fala que nós temos que fazer em memória dele. Então a igreja em si, como a maioria, colocou essa forma para ficar organizado, uma vez por mês. Igrejas ceiam no primeiro domingo, nós assim escolhemos o segundo domingo de cada mês, mas não tem uma coisa, um poder em ser o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, ou o quarto. Mas se a sua igreja tem aquele dia então é o dia do seu compromisso. Eu não posso adiar, porque não sabemos, a próxima ceia, se nós vamos estar aqui ou não. O Senhor pode fazer com que nós estejamos, ou não. Então, nós temos que estar prontos. Então, Deus não quer que a gente viva também assim, não, eu estou participando da ceia, então eu estou esperando Jesus. Não, tem algo mais. Tem algo mais. E para isso, eu vou usar uma parábola que Jesus contou em Mateus 25. Mateus 25, versículo 14. Mateus 25, 14. A parábola dos 3 servos. E a gente vai ver que existem 3 tipos de servos. Ou talvez 2 tipos, 2 tipos, eu acho melhor dizendo. Diz assim, 14. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou o seu dinheiro. Dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles, ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos, ao último 1 talento, então foi viajar. 16. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Nós entendemos que nessa parábola Jesus está se comparando a esse senhor que foi viajar.
Nós sabemos, de acordo com a palavra de Deus, que está ali no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, Jesus diz, né, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, né, eu vou para junto do Pai, lá há muitas moradas, eu vou preparar lugar e eu voltarei para vos buscar. Então, Jesus é como esse Senhor que foi fazer uma viagem. Por quê? Porque Jesus subiu aos céus. Ele está assentado à direita de Deus Pai. E aqui nesse texto, Jesus fala a respeito desses 3 servos. E o primeiro servo, Jesus deu a ele 5 talentos, e que no texto aqui na minha versão fala até de forma específica, que é dinheiro. Era uma moeda da época ali do Novo Testamento. Então, para esse, Jesus deu 5 talentos. Para outro, Jesus deu 2 talentos. E para um, Jesus deu 1 talento, que é ali a moeda da época. Mas Jesus, quando ele usou essa parábola, é para nos ensinar que tudo que eu e você temos é o Senhor que nos deu. Se você tem a capacidade de falar em público, o Senhor te deu. Se você consegue orar por uma pessoa e permanecer orando, o Senhor que te deu. Se você tem habilidade de cozinhar, de pintar, de bordar, se você tem habilidade de jogar futebol, se você tem habilidade de cuidar do cabelo, de ser cabeleireiro, Deus está falando, olha, todas as suas habilidades foi eu que te dei. Talvez para um irmão que está do nosso lado, Deus deu para ele 5 habilidades. Talvez para o outro, o Senhor deu 2. Talvez para mim, Deus deu 1. Então, de fato, a gente vê que Deus deu segundo a vontade dele. Não foram os servos que falaram assim, Senhor, eu quero ficar com esses 5. Não, Senhor, eu vou ficar só com 1. E o outro falou, então eu vou ficar com 2. Não foi assim. Foi o Senhor. Da mesma forma, sobre a minha vida e sobre a sua vida, os talentos, os dons que nós temos, foi o Senhor que nos deu. E aqui, quando eu estava pesquisando e estudando sobre esse texto, eu entendi dessa forma, que esse talento que na parábola representa o dinheiro, uma moeda da época, para nós hoje representa tudo aquilo que Deus nos deu. Seja o recurso financeiro. Irmãos, coisa boa, quando uma pessoa tem recurso, e é isso que a Bíblia ensina em uma das cartas de Paulo, que se eu sou rico, então é para eu ofertar, para eu contribuir, não é para eu amar o dinheiro e reter o dinheiro. O que eu tenho é para eu usar no reino de Deus. Então essa parábola, ela é para nos convencer, Jesus quer nos ensinar que tudo que eu e você sabemos fazer, nós vamos fazer para o Senhor. Então, aí a gente pensa assim, então eu vou esperar que haja uma situação, uma circunstância, um evento, um movimento para que eu faça aquilo. Não, Deus quer que a gente viva pensando nas coisas do alto. Como que é viver pensando nas coisas do alto? Nada mais é natural, nada é mais. Lembra do testemunho de Mateus? Ele converteu, ele fez um jantar na casa dele. Não era mais um jantar, tinha um propósito. Ele não fez um jantar para encher a barriga das pessoas e falar, vocês vão sair satisfeitos, elogiando o meu jantar, elogiando a minha casa. Não, Mateus fez um jantar porque ele tinha um propósito. Qual o propósito? Que os seus amigos, que eram também cobradores de impostos como ele, conhecessem o seu Senhor. Então, pastora, eu sou cabeleireira. Ali, cortando o cabelo, você vai falar de Cristo. É um talento que Deus te deu, então você vai fazer, você vai usar aquele talento pensando nas coisas do alto. Eu tive a oportunidade, estou fazendo. Não, a minha habilidade é cozinhar. Eu gosto de cozinhar. Ontem eu e meu irmão Rogério estava ali e falei assim, nós gostamos de cozinhar, né, Rogério? E a Rogério falando comigo, pastor, eu tinha dificuldade de trabalhar em equipe. Eu também tinha. Né? Assim, eu nunca tive timidez, não sou tímida, não sei o que é isso. Mas questão de trabalhar em equipe, tinha fase que eu tinha dificuldade na minha vida. Escola, eu era aquela para frente. Apresentava, falava, plantava bananeira, se tiver que dançar, eu dançava. Eu não tinha timidez, mas tinha sim dificuldades. Mas por que às vezes a gente tem essas dificuldades? Porque nós precisamos ser aperfeiçoados. E como que nós somos aperfeiçoados? Como nós vemos a santidade do nosso Senhor e falamos, eu quero ser como Ele é. Eu quero. Se Jesus estivesse aqui, essa semana eu encarei um desafio, né, Arthur? Porque o pastor falou comigo assim, eu estou assim, pastor, estou pensando em fazer chup-chup para os meninos. Aí depois eu pensei assim, não, acho que eu vou comprar uma melancia, eu parto ela, mais fácil, né? Eu parto, eu faço, eu coloco, ele só pega e come.
Seria mais fácil. Mas aí, a Fernanda lá em casa e a Luísa, com um grande peso, falou, não, mãe, nós queremos chup-chup. Eu falei, ai, meu Deus, então tá bom. Eu falei, como é que eu vou fazer? Diante de outras coisas que eu tenho programado. Aí o pastor falou lá na cozinha com uma voz do Senhor, eis que te digo. Não foi assim. Mas eu discerni que foi o Senhor. Ele falou assim, chama o Arthur e o Davi. Eu falei, olha, esse negócio pode dar certo. Porque aperfeiçoa a pastora, né? É bom demais esse negócio. Jesus está nesse negócio para trabalhar. Aí eu falei assim, então tá bom, vamos ver. Eu pensei, o Arthur deve ter toda uma habilidade rapidinho, ele vai fazer aquele monte de chup-chup, encher, amarrar. O Davi, então, meu Deus, vai ser uma máquina de fazer chup-chup. Aí eis que os meninos chegam. Davi, pastora, era 6h30. Eu falei, não, era 6 horas, meu filho, já chegou atrasado. Glória a Deus. Ô Arthur, pastora, eu não sei mais chup-chup não, pastora. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fui ali, né, igual a general, né, Arthur? Só misturando os negócios, os ingredientes, fazendo, batendo, punha, trocava. Vai, menino, foco. E eu só ali, e eles marchando. Se eu tivesse deixado ele sozinho, né, o que ia acontecer, né, Arthur? Não sei. Cada um pensa aí. Mas, enfim, gente, é um desafio, às vezes, trabalhar em equipe, porque não quer dizer que as pessoas vão fazer do nosso jeito, né? Teve um chup-chup que ficou assim, porque, né, tanto ar dentro da sacolinha que o negócio ficou difícil, né? Glória a Deus. Mas o que importa? O chup-chup sair perfeito? Não. Nós usamos os nossos talentos. Se eu sei, né, eu já tenho 35 anos, os meninos não têm nem a metade da minha idade, então eu tenho que ensinar. Então o que eu tenho que fazer? Gastar tempo, isso é trabalho em equipe, né? Eu, mas a Rogéria ali na cozinha, a gente respeita o tempero uma da outra, vai fazendo assim, né? A Copus vai fazer o suco, eu falei, vai fazer o suco do jeito dela, vai ficar ótimo, né? Dei uns palpites lá de quantidade que eu estou acostumada a fazer, mas ela fez, apesar que ela também já trabalhou ali em lanchonete, ela deve saber mais que eu. Né? Mas, então, quando eu tenho um talento e eu estou no corpo, eu tenho que aprender a usar o meu talento para servir o corpo e para servir o meu próximo. Quantas pessoas que vêm para Cristo porque elas são servidas pelos filhos de Deus. Nem todos que chegam, já chegam assim, né? Entendendo e vivendo tudo. Nós estamos observando. Então, o que a gente faz? A gente serve, a gente usa o meu talento para fazer aquilo que é a vontade do Senhor, que é usá-lo pensando nas coisas do alto. Pastor, então eu posso fazer qualquer coisa que eu tenha aptidão e talento sem pensar na minha eternidade? Não. Não. Porque Deus está falando, olha, tudo que você fizer, faça para mim. Eu estou vendendo, eu estou comprando, eu estou levando, eu estou buscando. Tudo eu tenho que fazer como para o Senhor. E a gente viu nesse texto que aquele que recebeu 5 talentos, ele foi negociar. Né? Versículo... O servo, 16, o servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O que ele fez? Ele investiu. Na outra versão diz que ele saiu a negociar. Irmãos, as coisas do reino de Deus é tão maravilhoso que o que você tem e faz, multiplica. Multiplica. Sabe? Deus, ele usa o nosso talento, a nossa aptidão, para que seja multiplicado. Pastora, eu tenho um dom espiritual. Isso é algo também que Deus te deu. Pastora, eu sei orar, eu tenho o dom de cura. Eu profetizo, eu falo em línguas, eu tenho discernimento de espírito. Esses também são aptidões, coisas que Deus tem nos capacitado pelo Espírito para a gente usar para Ele. Não, eu tenho um dom de cura, mas alguém está precisando que eu ore e é só uma dor de cabeça, então deixa ele tomar um paracetamol. Não, você dá o paracetamol e ora. Ou se você não tiver o paracetamol, você ora e crê que a oração tem mais poder que o remédio. Entende? Então, pastor, eu oro em línguas, mas com a quarentena cessou. Volte a adorar o Senhor, adorando em línguas, porque tudo é para Ele. Pastora, eu oro, mas eu não sei interpretar. Então,
ore na sua casa, em línguas. Não, pastor, eu sei, eu estou entendendo. Então, adore na igreja. E, gente, nós precisamos desse movimento. Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos que ele flua, nós precisamos que ele encha esse lugar, que ele mova, que ele toque nas nossas vidas, que ele nos convença, que ele nos encha dele. E isso vai acontecer o quê? Nesse coração disponível a investir, a negociar. A Bíblia fala que um dos pecados é eu poder fazer algo para alguém não fazer. Eu tenho algo que eu vou servir. Por que Deus te deu um dom? Por que Deus te deu uma habilidade? Por que Deus te deu um talento? Para você servir, para você fazer algo por alguém. Ia começar dentro do corpo, pela família da fé. Agora, se eu não faço, então eu estou pecando. O que tinha 2 talentos, versículo 17. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Né? Na outra versão diz também que ele saiu a negociar, mesma coisa que o outro. Mas eu gostei dessa versão transformadora, porque ele diz assim, ele se pôs a trabalhar. Eu aceitei Cristo como meu Senhor, como meu Salvador, estou dentro da igreja, eu batizei, eu participo da ceia, mas tem trabalho. Não quero trabalhar. A Bíblia está falando que esse servo que ganhou 5 talentos, 2 talentos, ele foi trabalhar. Irmãos, quando nós pensamos em um projeto, em algo, uma visão, algo que Deus deu direção, às vezes o primeiro ponto que nos angustia não é a falta de recurso, não é isso, é mão de obra. É pessoas disponíveis, é a pessoa que fala, e às vezes a gente fala assim, eu quero servir na igreja. Aí a gente só pensa o servir na igreja, aquilo que é visível. Não. Nós precisamos servir na igreja, se existe um evento, algo, a primeira coisa que você pode fazer, ora. Senhor, eu abençoo aquele dia. Senhor, cuida ali, Senhor, dos líderes, do pastor, porque vai chegar um dia, gente, que nós vamos ter mais líderes. Em nome de Jesus, não vai ser eu, pastor e eu. Então, aí a gente ora, a gente intercede, para quê? Para que, esse é o nosso papel, nós estamos servindo assim. Lá precisa de que faça algo que eu tenho habilidade, que legal. Aí eu faço aquela pergunta assim, por que está sendo feito aquilo na igreja, que eu congregue, que eu tenho habilidade? Por que será? Será que é coincidência? Será que é achismo? Será que é o acaso? Não. É porque a nossa habilidade, os nossos talentos é para servir o corpo. Vocês já pensaram, eu gosto de cozinhar, eu tenho habilidade de cozinhar, e estou aprendendo a cozinhar, eu gosto de aprender. Quando eu como algo, eu como quase que estudando aquilo que eu estou comendo, porque eu analiso os ingredientes, os temperos que foi feito, né? Assim, é uma característica minha, eu sou assim. E agora os irmãos já pensaram, se eu gostando de cozinhar, eu não cozinhasse. Agora, não quer dizer que não tem barreira para eu estar aqui cozinhando. Tem barreira. Tem luta espiritual, vem a opressão, vem tantas coisas para me impedir. Por quê? Porque eu tenho uma habilidade para servir o corpo, mas o que o inferno quer? Que aquela habilidade não seja usada para servir o corpo, nem o reino de Deus. Então, existem os empecilhos. Mas esse que tinha 2 talentos, ele foi trabalhar. Então, eu quero fazer as coisas, é trabalho, é compromisso, é dedicação, é esforço. A gente cansa, os braços cansam, as pernas doem, os pés doem. Vem dor de cabeça, vem situação, vem circunstância, vem impedimento, vem barreira, dá trabalho. E trabalho dá cansaço, porque o Senhor falou com Adão, uma das consequências do seu pecado, meu filho, é que você vai trabalhar e vai cansar. Não quero fazer a obra de Deus, quero usar meu talento, mas não quero cansar. Não tem como. Mas no Senhor está a nossa força, nós não cantamos aqui. Então, quando você lê João 15, caminha com a sua Bíblia, João 5, versículo 17. João 5, 17, diz assim. João 5, versículo 17, diz assim: Jesus, porém, lhes disse: meu Pai sempre trabalha, e eu também. Quer imitar Jesus? Trabalhe.
Trabalhe. Não, então, pastor, eu já trabalho, carteira assinada, legal, tudo bonitinho. Não, no reino de Deus, usando as habilidades, os talentos, o que Deus investiu em você, nós já nascemos com o investimento de Deus. Nós já nascemos com talentos, com habilidades, com dons, que quando a gente converte, o Espírito Santo vai lá e ativa aquele dom na gente. Agora, irmãos, uma coisa que eu aprendi na minha caminhada, né, com os outros pastores que eu tive, é que existem pessoas que ela recebe um talento, uma habilidade, e ela afasta dos caminhos do Senhor. E Deus tira aquilo? Não. Deus não tira. Pessoas que elas foram criadas com a habilidade de tocar, cantar, adorar, estão no mundo, cantando no mundo, adorando no mundo, tocando no mundo. Pastor, eu estou na igreja, eu ouço louvor, mas ouço música mundana. Qualquer hora eles te dão uma rasteira e te derruba. É contagem regressiva. Pastor, o que eu faço? Decida. Deixa. Porque Deus dá habilidade, Deus dá dom. Existem pessoas que receberam o dom de revelação. Coisa maravilhosa. E aí a pessoa deixa Cristo, porque não tem como eu falar, eu estou com Cristo, mas eu não quero a palavra. Não existe isso. Se eu quero Cristo, eu quero a palavra. Então eu tenho que conhecer, viver, obedecer. Aí a pessoa tem o dom de revelação, afasta dos caminhos do Senhor. Ela começa a usar aquilo para o inferno. Porque o dom não vai ser arrancado. O meu talento é tocar um instrumento, eu toco bateria, muito legal, aleluia. Se apegue ao seu Senhor até o fim, para quê? Para eu tocar para Ele. Porque muitas pessoas saem da presença do Senhor e começam a fazer aquilo que era para o Senhor, faz para o mundo. Por quê? Porque na hora de começar a pensar nas coisas do alto e deixar as coisas do mundo, fez a escolha errada. Começou a pensar nas coisas do mundo, a desejar as coisas do mundo. Deseja, igreja, tanto a sua eternidade, a sua vida com o Senhor, a ponto de você e eu começarmos a ter desprazer nas coisas do mundo. A gente precisa começar a se desligar de algumas coisas. Eu não estou falando que a gente vai entrar numa bolha, porque Jesus mesmo falou, Pai, eu não estou pedindo ao Senhor para o Senhor tirar eles do mundo, mas eu peço que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre do mal. E nós somos guardados, amados, quando a gente vive nesse mundo, mas a gente não vive o mundo, a gente vive a palavra. A gente vive o reino. A gente vive as coisas do alto. Tudo é diferente. Por quê? Porque a nossa raiz não está nessa terra. Semana passada eu ministrei, domingo à noite, e eu falei aqueles heróis da fé, aqueles profetas, eles entenderam que eles eram peregrinos. Eu não vou viver, o ímpio ele vive aqui do jeito que quer. Ele acorda, às vezes ele não vai tomar um café saudável, glória a Deus, vai ajudar o organismo dele a despertar, uma coisa maravilhosa. Comer um pão com manteiga, ou com maionese, igual a gente come aí, que eu falo, cuidado, maionese topa as veias, vigia esse negócio. Então, gente, olha bem, o que às vezes o ímpio faz? Ele levanta e toma cerveja. Ele se acha o máximo. Eu posso, eu consigo. Depois vive o resto do dia arrebentado, não vive nada. Na embriaguez ele vai ter lucidez para vigiar? Não, não vai vigiar nada, vai cometer outros pecados. Agora nós não. A gente já levanta, tudo tem um propósito. Por que nós nos angustiamos? Por que nós nos entristecemos? Por que nós gememos? Por que nós choramos, igreja? Porque nós estamos em transformação. Não estamos satisfeitos com nós mesmos. Queremos ser mais parecidos com o nosso Senhor. E aquele que vê o Senhor, ele sabe muito bem a distância que nós ainda estamos. E nós precisamos avançar mais. Avançar mais, avançar mais. Até como ali, provérbio diz, ser dia perfeito como a luz da aurora. Agora a Bíblia fala também aqui, você pode ler João 9, 4. João 9, versículo 4. João 9, 4. Diz assim:
Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém mais pode trabalhar. Jesus está falando, existe um tempo. Qual é o tempo para você usar o seu talento? O tempo que você está vivo. Qual o tempo de eu fazer que esse talento renda? O tempo que eu estou vivo. Então, o que Deus quer nos convencer? Que não é para a gente viver de ceia em ceia. Eu tenho que ceiar todas as vezes porque eu espero a volta do Senhor. Mas eu também vou, junto ao ceiar, porque eu espero a volta do Senhor, eu vou usar os meus talentos. Eu vou usar as minhas habilidades, as minhas aptidões. Pastor, então eu quero fazer algo dentro da igreja. Irmãos, não pense de forma fechada. Se Deus traz uma pessoa para perto de você, para você falar de Jesus, você está servindo, você está sendo igreja. Ministério existe porque a gente precisa de ter uma organização na casa de Deus. Nós precisamos de pessoas que façam uma função, façam outra coisa. Mas não é você entrar no ministério. A pessoa entra no ministério, ela pega o instrumento, ela tem que conhecer a visão. Ela tem que ser pastoreada. Ela tem que ser discipulada. A gente vê pessoas doidas para entrar aqui. Tem pessoas que chegam para o pastor e falam assim, eu tenho oportunidade em todas as igrejas. Um dia uma pessoa falou assim, eu ministro igual a pastora. Aí eu falei assim, gente, já tem uma, nós não vamos querer outra. Mas enfim, o que a pessoa quer? Vem fazer as coisas, não é isso. Não é só você estar, eu estou no Ministério de Louvor. Então você tem que ter a visão, você tem que ter concordância, você tem que ter disciplina, você tem que ter busca, tem que ter relacionamento, tem que ter temor, tem que ter busca pela santidade, tem que obedecer a visão, tem que estar debaixo da liderança. Isso não é jugo, o que é isso? Ordem. As coisas de Deus são com ordem e decência. Mas não quer dizer que, então só segue a regra do líder. Não. Eu e o pastor, a gente cuida das ovelhas abertas ao diálogo. Quer conversar 100 vezes sobre o mesmo assunto, nós vamos sentar e conversar. Uma coisa que eu gosto é de ouvir. Sentar e ouvir, entender. Se eu não tiver a resposta, eu falo, eu vou orar. Porque nem para tudo eu vou ter resposta. Mas existe visão. É possível, é importante também quando você vai usar o seu talento, a sua aptidão, você entender o tempo. O tempo mudou a geração. Então, aí eu tenho que entender. Mas, por exemplo, eu tenho no meu coração, e eu oro, não está só no meu coração, eu oro para que haja aqui na igreja o culto da melhor idade. Como que Deus vai fazer esse culto da melhor idade? Usando pessoas da melhor idade. Deus pode levantar uma pastora da melhor idade, que vai ali cuidar, pastorear os idosos, já consegue, já relaciona, já conversa, já fala a língua. Eu estou ali pastoreando a irmã Maria Lúcia, mas a experiência que ela tem com a minha, eu saio perdendo. Né? É um desafio. Quando eu estou com ela, que ela vem, às vezes, às segundas-feiras, a gente bate um papo, ela vem aqui na igreja, a gente ora, tem um tempo. Aí eu fico assim, Jesus, o que eu vou falar para a irmã Maria Lúcia? Né? Eu tenho que aprender com ela. E em poucos minutos eu aprendo. Às vezes ela fala, eu converso com ela sobre umas decisões, algumas coisas que a gente está pensando em fazer. Ela libera a palavra de sabedoria. Então, irmãos, eu tenho que entender o quê? Que cada um, ele tem um talento, ele tem uma habilidade, eu tenho que descobrir o meu lugar. Eu quero 5 talentos do irmão. Não, eu não quero os meus 5, eu quero os 2 do irmão. Não, eu quero um daquele lá. Não. Agora, o que Deus está falando? Tem trabalho, igreja. Tem trabalho. Mas não é para a gente surtar e trabalhar até morrer, porque não é isso. É justamente o contrário. Cada um com a sua habilidade, no seu lugar, na sua função, fazendo o seu papel com temor, com busca, e ali andando junto com a liderança, sendo pastoreado. O que acontece? Ninguém vai ficar sobrecarregado, ninguém. Agora não quer dizer que eu vou usar o meu talento do meu jeito, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Se eu mais a Rogéria chegássemos ali ontem para fazer aquele almoço e a Rogéria falasse, não, eu tempero assim, pastor. E eu falei, não, eu tempero assim. Não, eu sou assim, não, é do meu jeito. Não, do seu jeito não. Nós íamos fazer almoço, gente. Se os meninos iam chegar aqui, o estômago oco, aí teve alguém que falou lá que fazia comida, acho que é o Mateus, né? Eu até falei com o Paulo Vitor, vai encarar, Paulo Vitor, na próxima, o almoço do Mateus? Você tem essa coragem, menina? Então, gente, não ia dar certo. Mas aí, eu vou ser dentro de cá, ela cede de lá. Então, é isso.
Pastor, lá no mundo não, é do meu jeito, é o jeito que eu faço, é o jeito que eu quero. Pastor, é isso, era lá, olha coisa boa, a gente entendeu, era lá. Aqui não, aqui existe visão, existe liderança, existe discernimento, tem que ter temor, tem que ter santidade. Não adianta, irmãos, eu fazer qualquer coisa se eu não quero me posicionar. Não adianta, não vai dar certo. As brechas vai derrubar o ministério. Então a habilidade, o talento é para eu usar, para eu negociar. Isso vai dar trabalho. Trabalho. Tem gente quase geme, mas é trabalho. Então, ao outro, vamos voltar lá então, em Mateus 25, 14. Eu preciso de um milagre aqui com o tempo. Mateus 25, não o 14, vamos ver. O 18 diz assim: mas o servo que recebeu um talento, cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Louco. Escondeu o dinheiro do seu senhor. Deus me deu um talento, mas eu quero andar sem pastoreio, eu quero andar sem visão de Deus, eu quero andar do meu jeito. Está enterrando. Porque quem me deu o talento é que vai me ensinar a usar o talento. Não sou eu. Não sou eu. Não somos nós. Versículo 19. Depois de muito tempo, o Senhor voltou de viagem e o chamou para prestarem contas de como havia usado o dinheiro. Quando a gente lê Romanos 2, versículos 6 e 7, diz isso. Que cada um vai prestar conta de si mesmo. E que a gente vai ter a recompensa. Cada um, de acordo com o que fez. Se eu pensei nas coisas do alto, usei meu talento para o reino de Deus, para as coisas do Senhor, eu vou receber a vida eterna. Mas o contrário, a vida eterna sem Cristo. Então, irmãos, todos nós vamos prestar contas. O Senhor vai voltar. Na minha versão diz, ele voltou de viagem. Ele vai voltar. Deus não nos deu uma habilidade para a gente usar aquela habilidade só por usar. De alguma forma, Deus tem que ser reconhecido. Eu preciso render aquilo. Como que você rende? Você usando, você servindo. Quanto mais você usa, você não gasta não, você multiplica. É assim que funcionam as coisas espirituais. Versículo diz assim, 19. Depois de muito tempo, o Senhor voltou de viagem, o chamou para prestarem contas de como havia usado o dinheiro. Versículo 20. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O servo que deu 5 talentos para investir, o Senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. Ele falou assim, Senhor, o que o Senhor me deu de talento, habilidade, dom, bens, riquezas, inteligência, estudo, formação, tudo, Senhor. Eu usei para o Senhor, eu multipliquei. O Senhor me deu 5, está aqui, 10. Tudo. Aí eu quero estudar só para eu ser bem sucedido. Para eu ter uma faculdade, para eu ter um doutorado, um mestrado, para eu ter um título, para eu ter uma vida financeira segura e não sei o quê. Não. Deus está falando, pensa nas coisas do alto. Tudo isso pode acontecer, mas de forma que vai te fazer feliz. Como? Você fazendo para o reino de Deus. Fazendo, entendendo que o Senhor te deu e você vai devolver para Ele, honrando a Ele, prestando conta. Versículo 21, o Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Irmãos, eu quero ouvir isso do Senhor. Você também, amém? Vem celebrar comigo. Vem festejar, vem sentar à mesa. Lucas registrou que quando a gente sentar na mesa, o Senhor vai nos cingir, Ele vai nos vestir e Ele vai nos servir. Quando eu leio isso, eu falo, Jesus, o Senhor me constrange. Então, versículo 22. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse, o Senhor me deu os 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. Por quê? Porque ele foi trabalhar. Ele foi negociar, ele fez algo, ele não guardou aquele talento. Então, glória a Deus, olha o que Jesus diz para ele no 23. O Senhor diz, muito bem, meu servo bom e fiel.
Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Sabe o que eu aprendo com esse que tem 2 talentos? Que ele não ficou olhando para aquele que tinha mais talento que ele e falou, eu queria ter o tanto de talento que o outro tinha. Às vezes as pessoas querem fazer a mesma coisa que o outro, mas não quer trabalhar. Quem trabalhou mais? O que tinha 5 ou o que tinha 2? O que tinha 5, gente. Então Deus vai dar segundo a capacidade de cada um. Eu não vou brigar com o Espírito Santo, eu acredito que nem você. Se ele deu 5, então esse vai trabalhar mais. Por quê? Porque Deus também colocou nele uma capacidade de trabalhar mais. Agora, Deus deu 2, então fala, é isso que Deus me deu, então eu vou fazer com excelência. Eu vou fazer o meu melhor. Quando a gente lê aqui, continuando, versículo 24. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse, eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder o seu dinheiro, por isso escondi na terra e aqui está ele. Eu vou ter que correr porque o relógio. Gente, olha bem. Ele conhecia o Senhor, ou seja, não era um ímpio, não era um incrédulo, não era um ateu, era servo de Deus. Mas aí ele falou com o Senhor, não, eu sei que o Senhor é severo, o Senhor é bravo, e se eu não fizesse, o Senhor tal, e cheio de desculpa. Se ele sabia que os que ele ia prestar conta, não era para ele falar assim, então eu não vou fazer nada. Não, era para ele falar assim, não, é aí que eu vou fazer mesmo. É 1 talento, vou fazer o meu melhor. É 1, então é 1 que eu vou trabalhar com esse. Mas olha bem o que Deus falou. Deus falou o diagnóstico de quem tem o seu talento e não usa pensando nas coisas do alto. Versículo 26 diz assim, o Senhor, porém, respondeu, servo mau e preguiçoso. Pastor, eu quero estar na igreja, mas que preguiça. Vou fazer até aqui. Daqui para lá não vou não, porque eu tenho preguiça. A Bíblia está falando que esse é o servo mau. Uma coisa que o servo de Deus não tem, preguiça. Pastor, eu tenho, então lute. Jesus não é preguiçoso, então eu e você não podemos ser. Nem fale isso. Sabe quando a pessoa conversa com você e ela fala, eu sou preguiçoso. Não fala, não atrai. Você vai falar, não, o Senhor falou, tenha de bom ânimo, seja forte, corajoso. Eu sou contigo, então o Senhor é comigo, eu não tenho preguiça. Porque aquele que não tem preguiça, irmãos, ele tem convicção. Ele trabalha, ele se esforça, ele tem fé, ele vai, ele avança. Deus falou isso, eu te entreguei 1 talento. E aí ele fala, eu vou fazer. Agora esse servo, ele ia trabalhar bem menos do que o segundo e do que o primeiro, porque o segundo tinha 2, o primeiro tinha 5, ele tinha 1, ele ia trabalhar menos. Deus confrontou ele, você é servo mau, sabe por quê? Você ia trabalhar muito menos do que outros servos, mas você teve preguiça. Não tem como a gente servir o nosso Senhor e esperar a volta de Cristo com preguiça. Deus é tão bom, um dia desse a gente tinha que sair para entregar um kit para uma criança e o sol estava aquele negócio. Glória a Deus, aleluia, mais um sinal aí que está movendo para a volta de Cristo. E aí, eu falei, meu Deus, como que eu vou? E foi um dia também que eu estava assim, né, muita luta. Por que eu tenho muita luta, gente? Porque eu estou lutando para mudar, para melhorar coisas que eu quero ser transformada e outras coisas que acontecem. E então, a gente está sempre em luta, glória a Deus. E naquele dia a gente tinha que levar aí aquele sol extremamente quente. Eu estou assim, Jesus, foi olhar se eu queria sentar no sofá, pôr as pernas para cima e ficar tranquila. Na minha casa, o ventilador ligado em cima de mim. E ali eu falei, não, eu tenho que ir. O Senhor deu a direção para eu ir hoje. Se eu não for hoje, talvez eu nem encontre com essa criança de novo. Aí eu falei, Fernanda, vamos comigo, Fernanda. A hora que eu ia, Fernanda saindo do lado de fora, foi como se Deus colocasse uma nuvem assim, ó. A gente subiu esse morro aqui com sombra. Não foi, Fernanda?
Eu falei, Fernanda, olha a fidelidade do Senhor. Por quê? Porque a gente escolheu não ficar com preguiça. E se a gente tivesse escolhido, que preguiça, que sol quente, que não sei o quê, se chove, que chuva, meu Deus, vamos olhar. Aí a gente não ia ir. O que ia acontecer, gente? O sol ia continuar quente. Não ia nem ter aquela sombra, eu acredito sim. Pastor, a senhora é meio doida, aleluia. Porque eu creio assim. Mas aí a gente foi, o que a gente fez? Matou qualquer preguiça, qualquer desânimo e fomos. Então, irmãos, agora outra coisa. O versículo 25 eu tenho que falar, que se eu não falar isso aqui eu não vou conseguir passar a mensagem. O 25 diz assim, tive medo. Medo foi uma das primeiras consequências do pecado. Sabe por que aquele servo teve medo? Porque ele não quis posicionar. Porque ele não quis deixar o pecado. Porque ele não quis abrir mão das coisas do mundo. Não tem como eu usar o talento pensando nas coisas do alto sem deixar o pecado. Sem deixar a minha vontade. Irmãos, a nossa maior luta é contra nós mesmos. Não é contra a pessoa. Não é nem contra os demônios, os principados, que Jesus já triunfou deles. E a gente vai celebrar aqui daqui a pouco esse triunfo lá na cruz há mais de 2000 anos. Jesus já prevaleceu, a luz já venceu as trevas. Então qual é a nossa maior luta hoje, servo de Deus? É nós contra nós mesmos. Porque a nossa carne vai lutar sempre contra o nosso espírito. Sempre. Não, eu tenho que fazer isso para Deus, mas aquela direção eu não sigo não, porque eu sou assim, eu faço assim. Complexo de Gabriela, como o pessoal canta aquela música. Não tem como. Irmãos, eu estou sendo transformada, eu continuo sendo transformada. Quando que esse processo vai parar? O dia que o Senhor me chamar. O dia que Ele voltar entre as nuvens, o dia que o fôlego dEle for tirado da minha vida, esse dia o processo vai parar. Mas enquanto eu estiver nessa terra, eu vou continuar lutando contra a minha carne, vencendo a preguiça, não dando espaço para o medo. Porque o medo é porque eu não quero me posicionar em algumas coisas. Vou relacionar com os pastores, mas a algumas distâncias. 10 metros e 53 centímetros de distância. Por quê? Porque eu não quero ser pastoreado, eu não quero ser cuidado, eu não quero ser confrontado, eu não quero. Então a habilidade vai morrer com você. Não tem como fazer as coisas de Deus, do nosso Senhor, se não for segundo a direção dEle. Não tem como. Não tem como. Então, nós temos que entender, pastor, por que às vezes a pessoa tem o talento e não quer usar no reino de Deus? Às vezes é porque ela sabe que não tem como usar no reino de Deus em pecado. Aí ela tem medo, porque sabe. Então eu tenho que escolher. Jesus veio que para tirar o medo. Ele disse lá em Romanos que Ele nos adotou e por causa dessa adoção, Ele nos deu, foi espírito de ousadia, de intrepidez. Aleluias, glória a Deus. O que impediu esse terceiro servo de investir o seu talento? O medo. Em alguma versão diz, eu estava receoso. Não usar o talento é pecado. Eu tenho um talento, mas eu uso ele em qualquer lugar, menos nas coisas de Deus. Não, eu tenho 2 talentos. Um eu uso para Deus, o outro eu uso do jeito que eu quero. Que nós vamos escolher deixar o pecado, deixar tudo aquilo que nos impede, o nosso eu, a nossa vontade, e escolhermos usar os nossos talentos. Em alguma versão diz servo mau e preguiçoso, a outra versão diz servo mau e negligente. Eu não posso ser negligente. Eu não posso ser negligente ao talento, à aptidão que Deus me deu. Use tudo que você fizer, não se prenda ao ministério. É claro que você e eu podemos fazer parte do ministério na igreja. Mas não se prenda, viva a sua vida pensando nas coisas do alto. Faça para o Senhor com temor. Versículo 27. Por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou, tire o dinheiro desse servo e dei
ao que tem os 10 talentos. Deus está falando assim, olha, se você tivesse feito o mínimo. Porque quando eu não quero administrar um dinheiro, um recurso, às vezes eu deposito, né? Eu vou lá, quem gosta dessa área, coloca no banco, numa poupança, em alguma coisa, faz alguma situação lá, que o dinheiro ainda fica rendendo, é o mínimo. A pessoa não vai estar ali fazendo tanto. Deus está falando para esse servo assim, olha, você é mau, preguiçoso, negligente, porque nem o mínimo você fez com o talento que eu te dei. Versículo 28, em seguida ordenou, tire o dinheiro deste e deem aos que têm 10 talentos. Deus já estava reconhecendo, olha, ele não tem 5 mais, ele tem 10, por quê? Porque ele trabalhou, serviu. 29, pois ao que tem mais lhe será dado e terá em grande quantia, mas o que nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. Agora lance esse servo inútil para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. O que não valoriza o seu talento, perde-o. Não quero usar meu talento para as coisas de Deus. Isso é não valorizar. Então vai perder. Vai perder. Agora, pior do que perder o talento é perder a eternidade com Cristo. Foi o que aconteceu com esse. Ele perdeu o talento, mas ele perdeu também a sua salvação. O que valoriza o talento que recebe, ele ganha em dobro. Valorize o que Deus te deu. Pense na igreja com o ângulo certo. A igreja é lugar de servir. A igreja é lugar de se envolver, de estar juntos. Por quê? Porque nós vamos chegar no céu junto. Use todos os seus talentos, os seus dons, as suas habilidades. Para quê? Para fazer a vontade do Senhor. Amém? Então, que eu e você possamos ceiar hoje, pensando dessa forma, até que Ele venha. Até que Ele venha, eu vou participar da ceia e usando os meus talentos. Se coloque de pé. Comece a falar com Deus. Fale com o Senhor quais são os talentos, as habilidades que você tem. O que você tem usado no reino dEle. Ou qual habilidade que você tem e não tem usado no reino dEle. Ou talvez você vai falar assim, eu nem sei direito qual talento. Então comece a pensar. Pense nisso. E peça o Espírito Santo para te mostrar, porque Ele é que te deu. E vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, Pai, porque o Senhor nos criou de uma forma perfeita e por causa da Tua vontade, assim a Tua palavra diz que nós viemos a existir. E quando o Senhor nos criou ali no ventre da nossa mãe e soprou o fôlego do Senhor, o Senhor separou habilidades, talentos, dons, ministérios. O Senhor projetou algo para cada um de nós de uma forma incomparável. E nós queremos, Deus, identificar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado e usar para o Senhor. Deus, se tem um talento que o Senhor nos deu, e talvez nós estamos usando ele, meu Pai, contra o teu reino, porque o Senhor diz que aquele que não ajunta, espalha. Jesus, às vezes é difícil ajuntar, sabe por quê? Porque a nossa carne ainda está aqui, Senhor. Mas nós pedimos ao Senhor, nos ajuda, Deus, a nos encher do Senhor. Nos ajuda, Deus, a transbordar do Teu Espírito. A ponto, Deus, de nós vencermos as nossas carnes. A ponto, Deus, de nós usarmos os nossos talentos, as nossas habilidades, os nossos dons, com temor, com dedicação, dentro da visão, debaixo de uma liderança espiritual. Porque nem eu, nem nenhum de nós podemos mudar, Deus, aquilo que o Senhor já determinou. Então nos ajuda, Pai, a prosperar, Deus. Nos ajuda a negociar esses talentos. Nos ajuda a trabalhar, Deus. Jesus diz, eu estou trabalhando porque o Pai trabalha até agora e eu também. Então, Deus, que nós vamos fazer isso enquanto é dia. Enquanto nós estamos no tempo da graça, porque a graça vai passar e aí vai vir as trevas. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, Deus, a investir e a trabalhar de forma correta. Nos ajuda, Deus, a ter o esforço, mas não um esforço, meu Pai, segundo o nosso entendimento, mas segundo o entendimento do Senhor.
Espírito Santo, assim como o Senhor já distribuiu 12 talentos para cada um de nós que está aqui e que se encontra na sua casa, começa a nos ensinar nessa manhã como usar essas habilidades. Começa, Deus, a falar. Fala, Senhor, sopra, fala, Deus, aos ouvidos dos teus filhos. Começa, Deus, a não fazer com que a gente use-os pela emoção, pelo sentimento, nem pela razão, mas pela direção do Teu Espírito. Em nome de Jesus, Senhor, nós entregamos, Deus, todos os nossos talentos, todas as nossas habilidades, pedindo que o Teu Espírito nos ensine a usá-los, e que o nome do Senhor seja glorificado. Nós queremos naquele dia da prestação de contas, dizer para o Senhor: Jesus, eu participei de todas as ceias, até o dia que o Senhor me chamou. E também, Senhor, eu trabalhei, eu usei todos os meus talentos no Teu reino, Senhor. Eu investi, eu empreendi. Foi no Teu reino, foi pensando nas coisas do alto. E nós queremos ouvir do Senhor: servo bom e fiel, entra e festeja comigo, se alegra comigo, se regozija comigo. Nós queremos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Ministração da Palavra de Deus, direto da Fé em Cristo.